boa tarde, tudo bem? Agradeço a presença de todo mundo. Eu sou Juliana, sou gerente aqui da galeria. Vou falar em nome da galeria, na ausência de Fernando, com essa liberdade. A gente está aqui realizando mais um evento da Roda de Conversa. A gente tem feito esses eventos ao longo do ano para discutir arte, para falar sobre as exposições que estão passando por aqui. E é um evento que pontua também uma das comemorações da gente, que a gente previu para pontuar os 18 anos da galeria. A galeria completa a maioridade esse ano. E daí a gente tem um prazer enorme de comemorar esses 18 anos com Luciana, Joana, com o convidado Ronaldo, que é uma super honra recebê-lo. E queria convidar vocês também para, depois do evento, quem ainda não viu a exposição lá no primeiro andar, e o Wilson Freire, dê uma passadinha por lá para prestigiar. Obrigada demais pela presença. Queria passar a palavra para a Joaninha, para vocês. Cada um vai falar um pouquinho para a gente dar a palavra para Ronaldo. Né? Bom, gente, boa tarde a todos, todas, todes. Imenso prazer ver todos e todo mundo aqui nesse encontro, né, que marca essa experiência viva da exposição do Luciano aqui nessa galeria. E como a Ju disse, marca também um tempo de existência da própria galeria na cidade do Recife. Os investimentos, as crenças que a galeria também depositou, uma certa produção artística, não em toda, mas num recorte da produção artística daqui da cidade do Recife. E isso é uma tomada de posição também frente ao mercado de arte, que é devorador, que vai transformando artistas, seus produtos, curadores, galeristas e gestores de modo geral, também nesse sistema da arte, também como mercadoria. E me parece que a Plural, ela caminhou, olhando retrospectivamente durante esse período, numa certa contramão a esse estado que o sistema de arte tem nos imposto. Não é novo esse estado, mas ele vai se mantendo de muitas permanências, né? Então, a Galeria Plural, eu penso isso, olhando para a história dela, ela também aponta para esse lugar de dissonância, né? Então, a exposição de Luciano, ela entra nesse calendário de comemoração, né, desse epiteto, e trazer Luciano para esse calendário também é marcar, né? Não é, assim, tem uma escolha, né? É um artista também que está muito ligado a esse legado de resistência na arte produzida a nordeste do Brasil, particularmente em Pernambuco, mais localizado, né, entre Recife e Olinda, abrindo diálogos com as questões internacionais. Então, eu queria fazer essa fala inicial para saudar um pouco, para marcar um pouco o lugar desta galeria na cidade e na nossa dinâmica de trabalho, de atuação, de construção, de repertórios e narrativas que se valem, símbolos, signos de vidas, né? Sobretudo das vidas que vivem nessa cidade, dessas existências. Eu não vou me alongar muito para falar sobre a exposição, a escolha, né, das obras, dos trabalhos que estão aqui, elas se deram, né, as escolhas, esse conjunto de obras se deu pela minha relação com o Luciano,
não marcado só por esse momento histórico. A história de Luciano atravessou a minha dissertação, a minha tese de doutorado. Então, Luciano, além de ter um arquivo muito importante sobre a arte produzida em Pernambuco, também era um agente muito importante no campo. Então, eu me vali muito da memória, da narrativa e da documentação que Luciano guarda no acervo dele. Isso alimentou a minha tese de doutorado. E o encontro nosso para essa exposição, ele se deu em torno da gente tentar olhar para o acervo dele e recuperar, né, selecionar trabalhos que marcavam esse último período da nossa vida, que foi os 3 últimos anos, de 2019 para cá. Então, entrou a pandemia como um marco temporal. O que Luciano fez durante esse período? Ele se assumiu como um artista da resistência e buscou, durante esses dias de resistência, de ficar cerceado num ateliê, cumprindo protocolos éticos, né, da saúde sanitária, ele buscou escrever, anotar, registrar entre o que está dentro, né, esse fluxo do que está dentro e do que está fora, ele narrar a própria existência, a existência de um coletivo, de uma comunidade, né? No sentido de pensar comunidade, eu acho que como as mulheres negras vêm pensando, as escritoras negras, porque eu tenho trabalhado muito a partir desse recorte, mesmo sendo uma mulher branca. Pensar um pouco uma escrita a partir de si e, ao mesmo tempo, né, dessa dimensão do que está dentro e do que está fora, que fala também de um mundo e de uma comunidade. Então, as nossas escolhas se deram nesse registro, que é o conjunto de trabalhos que vocês veem aqui. Foi muito prazeroso, eu me reencontrei também com uma documentação muito importante que Luciano guarda no acervo dele. Então, catálogos, né, um registro documental, material e físico, que eu acho que é muito importante para a gente contar a nossa história, e a história da arte daqui, que está registrado e marcado nos catálogos. Então, primeiro, basicamente, né, a primeira exposição de Luciano em 65, que é 13 desenhos, Luciano Pinheiro, Galeria Casa Holanda, S.A. Então, isso marca, né, uma dinâmica, um exercício intelectual e uma sociabilidade intelectual para um jovem, muito jovem, que está tentando se inserir no campo das artes. E esse material, olha que bonito, olha que coisa linda para ser exposta, né? Com as marcas também do tempo, um texto assinado pelo Adão Pinheiro, um artista que, enfim, ele ficou algum tempo aqui, em Pernambuco. Hoje ele mora fora, há muito tempo ele mora fora, mas um artista negro, que também foi se reconhecer como negro nessa dinâmica nossa, né, do nosso grupo social, né, somos todos e todas brancas e brancos, tardiamente, mas um artista e um intelectual, gestor muito ávido. Então, esse material é muito importante, marca a trajetória de Luciano e marca também um tipo de fazer gráfico, né?
Eu vou passar para vocês olharem, e aí a gente vai pensando também a partir, talvez, de um começo, de um ponto zero, a gente perceber como o artista vai produzindo entre permanências e mudanças a sua representação gráfica ou pictórica, que é o que nós estamos mergulhados nesse lugar, né? De uma produção pictórica, que vem para Luciano muito depois dessa representação. Então, eu vou passar. Um outro catálogo que eu acho que é assim, desse momento para 77, que é uma exposição que ele intitulou Pânico, marca uma certa ruptura do ponto de vista da representação gráfica que o artista constrói. É como se fosse estar à beira. Eu entendo assim essa exposição e esse tipo de representação. É como se ele se colocasse à beira de um trampolim ou à beira de um abismo, de uma falésia. Então, assim, é correr um risco muito radical na representação, na sua escrita visual. Uma exposição chamada Pânico, 77, com dois textos assim emblemáticos, que devem ser republicados, eu acho, que é o texto do Zé Cláudio e de João Câmara, dois artistas muito conhecidos. Essa representação visual do desenho, então assim, o desenho é uma marca de representação, o desenho e a gravura, depois, nos anos 70, né? Muito forte na produção do artista. Vou passar para lá. Depois, Luciano, entre a representação gráfica, desenho e gravura, ele cai na pintura por uma condição também de vida. Um ateliê mais aberto e vasto e mais amplo. A virada dos anos 70 para os anos 80, a crítica de arte vai produzir um rótulo, que é o retorno à pintura, a um realismo, né, um novo realismo, que é recuperado dos anos 70, com a nova figuração produzida nos anos 60. Então, tem um diálogo de tempos entre a década de 60 e o começo dos anos 80. Então, não é à toa que Luciano também vai cair numa representação pictórica, depois você fala, numa representação pictórica como nós estamos, não é, né, mas assim, com cores vibrantes, é o espaço de um corpo que pinta, né? É uma gestualidade de um corpo expandido. E o corpo, normalmente, sempre esteve fora da história. O corpo, o nosso corpo, as questões do corpo, sempre estiveram fora. Ou, quando estavam dentro, eram analisadas sobre o olhar clínico do médico, do psiquiatra, de espaços que controlavam a existência dos nossos corpos. Então, os artistas também acabavam produzindo lugares, né, heterotopias, espaços para que esse corpo pudesse se manifestar. E a pintura se vale muito disso, né, de um corpo em movimento. A pintura de Luciano, acho que está marcado por esse lugar de expansão, de um corpo e de uma pintura expandida
e narrativa, entre a abstração e entre a figuração, né? Então, acho que tem esse lugar que o Luciano criou. E para pensar um pouco, né, sobre essa exposição, essas narrativas, a gente teve o privilégio, nesse momento, de convidar Ronaldo, que é um escritor e médico, que marcou muito a minha formação como historiadora. Eu sou uma historiadora das fronteiras também, do conhecimento, andarilha entre as fronteiras do conhecimento, e tenho meu mestre, que está aqui hoje presente, Antônio Paulo Rezende, foi meu orientador no doutorado, foi meu supervisor no meu pós-doc, e durante as aulas, Antônio convidou várias vezes Ronaldo para poder conversar com a gente sobre a relação entre história e literatura. E isso tem tudo a ver com essa exposição, né? Que é a possibilidade da gente contar as histórias por meio de uma escrita que provoque imagens, né? Tanto a literatura, eu acho que tem esse lugar. Eu trabalho muito com a literatura a partir dessa possibilidade de uma narrativa que funda um imaginário e produz imagens, e a produção artística, né, que fundamentalmente é uma produção a partir das artes visuais, né, da imagem. E eu lembro, Ronaldo, assim, a epiderme, e na epiderme do meu corpo, a ocasião que eu li teu trabalho, que foi premiado, a faca. É só faca. Faca. E foi um corte, sabe, no meu corpo, pela visceralidade da escrita, pelas histórias que mobilizavam a minha existência na cidade de São Paulo, na periferia. Eu sou nascida em São Paulo, filha de metalúrgico paraibano, que trabalhou como metalúrgico. Essa história a gente conhece, né? Os metalúrgicos de São Paulo. E a história de o Ronaldo atravessava a minha experiência existencial, assim. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha hoje você aqui como nosso convidado. E então eu vou passar, terminando aqui essa pequena apresentação do que nos mobilizou para essa exposição, do que significou essa exposição no epiteto de aniversário dessa galeria, que ela está na curva da história da arte aqui na cidade, que eu já comentei no começo. Muito obrigada por essa galeria. E eu passo a palavra para o Ronaldo. Quero te agradecer de coração o convite que você aceitou para estar aqui e para pensar sobre essa construção de Luciano. Boa tarde. Eu agradeço a Galeria Fundal o convite, agradeço a Luciana, com quem eu tenho uma relação de muitos anos. Né? Agradeço a Joana D'Arc. E quero dizer que a minha relação com as artes plásticas, as artes visuais, ela é muito de sempre, tanto que algumas pessoas que escreveram sobre mim sempre terminaram fazendo uma anotação de que eu sou um escritor que escreve com os olhos. Então,
há alguns anos atrás, o Louvre decidiu fazer uma série de exposições e convidou para serem curadores, escritores. Eu lembro que vi talvez a de Humberto Eco e achei isso genial, que escritores fizessem leitura de artistas plásticos, lessem obras, esculturas, pinturas, desenhos, fotografias, porque eu, desde muito tempo, me dediquei a visitar ateliês, a visitar exposições, a visitar livros que traziam os trabalhos de artistas. E terminei editando um livro, que é esse, eu trouxe só para... chama-se Retratos Morais, que é um livro com 23 narrativas, todas sobre imagens. Essas imagens podem ser várias. Há pouco tempo eu escrevi por encomenda para o Instituto Moreira Salles, uma provocação para uma revista muito boa que eles editam, e a provocação era a seguinte: eles me mandavam uma foto, não me revelavam quem era o autor, e eu então tinha que escrever uma novela, um conto longo, pelas sugestões da fotografia. E foi uma experiência incrível. No final, eles me disseram quem era o fotógrafo. Já tinha recebido uma provocação também da editora Gallimard, através da revista Magazine France, também para escrever sobre imagens de uma cidade, no caso do Recife. E eu fui desde sempre, desde 1970, frequentando lugares frequentados por muitos artistas. E até que frequentei Olinda, o Ateliê Coletivo, a Casa de Bacaro, e passei a ser íntimo. Na verdade, eu era íntimo desde 1976, de Gilvan Samir, um artista a quem eu me dediquei ao estudo da obra, com quem eu aprendi muito a escrever, porque tem esse aprendizado. Eu aprendo muito a escrever com os artistas plásticos, curiosos. Eu tenho mais facilidade de escrever sobre artistas visuais do que sobre escritores. Amanhã eu vou escrever sobre 4 escritores, será o meu domingo. E eu já estou, desde hoje, amarcando as dificuldades que eu sei que vou ter, quando é tão mais fácil escrever sobre imagens. Mongólia, obrigado. Muita delicadeza desse. Obrigado, né? Obrigado. Então, um dia eu sou chamado em São Paulo e Marcelo Araújo propõe que eu faça uma exposição imensa, a maior da vida dele, ocupando as 7 salas grandes da Pinacoteca do Estado de São Paulo, uma exposição de Samir. E eu faço essa exposição imensa, e isso implicou em ficar 1 ano dentro da Casa Samir. Eu não sei como não me expulsaram ou não me atiraram do último andar, porque eu sou normalmente uma pessoa muito curiosa e mexo muito nas coisas. Sempre fui assim. Eu cheguei a levar a surra do meu pai por causa dessa minha mania de mexer, de olhar e querer ver. E essa exposição de Samir foi de fato um sucesso imenso. Nós levamos essa exposição para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Eu fiz uma exposição enorme de Rita Schaeffer, que começou pelo nosso museu daqui, o Mamã, que ainda é tão abandonado e que a gente precisa lutar, ir lá para frente do Mamã, tirar a roupa, se amarrar, eu ameaçar se atirar lá de cima das janelas, fazer alguma coisa assim, porque só funciona dessa maneira. A gente não pode ficar mandando WhatsApp e postagem no Instagram. É preciso tirar a roupa, como fez Lady Godiva. Bom, e aí começamos um pé de exposições com Goethe, que foi para o MPA, o Museu Nacional de Belas Artes do Rio, e terminou com um espaço incrível na Pinacoteca do Estado de São Paulo. E junto com o Bacaro, eu fiz tantas exposições
edições que perdi a conta. Desde gravadores clássicos como Marcelo Grassman, como Guilherme de Abramo, todos, tem mais, Babinski, e nós vivíamos fazendo exposições para tudo e lugar. E eu tive a sorte de ter sempre na minha vida pessoas como Bacaro, que foram grandes mestres, Samnico, que era uma pessoa que eu ia visitar com uma frequência imensa, que era uma pessoa que não diziam que não falava, mas falava sem parar, entendeu? Sérgio dizia que não sabia o que acontecia e que Samnico falava tanto comigo, e ele dizia, mas eu estou falando demais, viu? E, poxa, a gente viu um tempo lindíssimo em Olinda, tempo dos ateliês, do ateliê coletivo, tempo em que se viajava para o interior para se pintar, não é? O tempo de pintar paisagens. Viveu-se um período brilhante nessa cidade, no Recife, nesse estado de Pernambuco. Nós temos um lugar muito especial nas artes visuais, nas artes plásticas brasileiras. Bom, eu fui incumbido de escrever 9 páginas sobre o Luciano. Então, na verdade, eu falo, mas eu confesso a vocês que eu sou bem mais razoável quando eu escrevo. Então, se vocês quiserem minha razoabilidade, vocês, por favor, peçam sempre por escrito, certo? Então, eu vou ler, não as 9 páginas, vou ler algumas anotações, as 9 páginas eu vou entregar para o livro. Eu criei vários tópicos sobre impressões. Porque olhar um artista é ser captado por alguma imagem, assim como Cristo disse para Pedro, no meio dessa multidão, sinto que algo me toca, e São Pedro disse, mas quem vai saber quem te toca no meio dessa multidão? Então, no meio dessa multidão de quadros, você é puxado para aqui, para ali, para aqui, para aqui. Não é? E eu comecei por um sentimento de palimpsesto com Luciano. 2 mesas de Luciano Pinheiro se transformaram em quadros dessa exposição batizada Delírica Vertigem, que sem a inversão substantiva e do adjetivo, seria uma vertigem delírica. Vertigem substantivo feminino, possui muitos significados, todos referentes ao equilíbrio do corpo e da mente, temporariamente submetidos a um transtorno. Sensação de movimento oscilatório ou rotatório do próprio corpo ou do entorno dele. Tonteira, impressão de desfalecimento, desmaio ou fraqueza, perda do autocontrole, tentação súbita, desvario, loucura. Luciano começou a organizar o conjunto dessas obras a partir de 2020, o que lhe consumiu mais de 3 anos, tempo em que se sentiu a ponto de explodir a cabeça. Vertigem, aliás, foram os anos da pandemia do coronavírus e da peste bolsonarista mais intensa. Vertigem deriva do latim vertigo, que também significa movimento de rotação, giro, redemoinho de água, mar agitado, esfera móvel. O pintor Luciano costuma girar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. vezes. Eu só anotei até 8 no dia que ele estava dizendo o número de giros. Se refere a um pergaminho ou papiro cujo texto original é eliminado para permitir a reutilização dele. Era eliminado para permitir a reutilização dele. Tal prática era adotada na Idade Média, sobretudo entre os séculos 7 a 12, devido ao elevado custo do pergaminho
A eliminação do texto era feita através de lavagem ou, mais tarde, de raspagem com pedras pó. Bom, nos tampos de mesas palimpsesto de Luciano Pinheiro, expostos nessa exposição, nada foi removido. O artista deixou que ficassem todas as sobras ao acaso de suas criações, sem lançar mão do tiner ou da água gás, nunca subtraindo, ao contrário disso, somando retoques ao que se fizera ao acaso, se é que acaso existe. Delírica. Neologismo talvez inventado por Abel Menezes, para o seu livro ilustrado por Petrônio Cunha, Delírica Dança. O conceito de delírio se assemelha ao de vertigem, o que poderia sugerir um pleonasmo no título da exposição. Vertigem e delírio. Quais define o pleonasmo, quais define o delírio do ponto de vista da psicopatologia como convicção errônea baseada em falsas conclusões, tirada dos dados da realidade exterior, mantida por uma pessoa, ainda que a maioria dos membros de seu grupo pense o contrário e possa provar que está certa. O delírio se distingue da alucinação e não há interesse aqui em análise psiquiátrica. Nas obras expostas por Luciano Pinheiro, há acaso e necessidade, mas, sobretudo, um projeto criativo ao qual ele se mantém fiel ao longo dos anos e sobre o qual exerce discernimento e controle. A cabeça vai explodir, mas o juízo sabe no hospital onde eu trabalhava, eu era clínico da psiquiatria e tinha uma doida. E toda vez eram 300 pacientes, então eram 300 pacientes distribuídos em 7 pavilhões. E toda vez que eu chegava, tinha um buraco na porta e ela sabia que o doutor clínico ia chegar, aí ela já botava o olho no buraco e fazia assim, doutor, estou com anemia. Então, era a minha entrada. Mas ela me disse uma coisa do Luciano, que é fantástica. Ela disse, louca, eu sei para onde eu estou indo. Não sei para onde é que estão me levando. Então, Luciano, uma coisa que eu percebo na sua criação é que você sabe plenamente para onde está indo. Certo? E desculpa a brincadeira. Entre as balelas inventadas pela modernidade, uma foi estabelecer nexo entre arte e loucura, como se o artista fosse necessariamente um alucinado. Diz que artista e louco todo mundo tem um pouco. O verbo surtar no jargão psiquiátrico, que significa a perda de controle de si mesmo, a entrada no estado paranoide ou delirante com todas as dores próprias da alucinação, ganhou status e glamour. Todo mundo surta. Hoje em dia, todos surtam. É a moda. Até os dicionários já registraram o significado mais ou menos brando do verbo surtar, colocando no campo das neuroses, dos problemas psicológicos. Ninguém se assuste ao se referirem a ele nas filas de pão, no supermercado e na novela das 6 horas. A sociedade apropriou-se da loucura como um bem descartável, banindo o que havia de sagrado nesse estado alterado de consciência, enquanto o rosto de drogas, de medicamentos, de álcool, de fumo e também de psicanálise. Na derrapada, confundiu o estado de transe criador com o delírio esquizofrênico. O jejum da ascese com a anorexia nervosa, a náusea existencialista com a bulimia das modelos e passarelas. A fantasia de que todos os artistas vão ser fragmentados é própria de uma sociedade cheia de culturas.
Mas os artistas iluminados buscaram o absoluto, um fluxo permanente de criação a custo de trabalho e sofrimento. Eu critico, que acabei de entregar ontem um romance ao meu editor. Nietzsche não escreveu delirando. Schumann não compunha em surto psicótico. Van Gogh nunca pintava quando estava alterado. Os Upanishads, os livros sagrados do povo indiano, definem o vazio que antecede o ato criador como um instante de comunhão com o ser. O mais alto estado se alcança quando os 5 instrumentos do conhecer permanecem quietos e juntos na mente, e esta não se move. Êxtase, iluminação, revelação e inspiração. Qualquer nome que se queira dar a esse estado não corresponde ao outro. Ao contrário, é puro conhecimento. Criação é conhecimento. O poeta inglês Wordsworth escreveu que poesia é emoção relembrada em tranquilidade. O mesmo pensou Freud quando afirmou que no ato criador há um fluxo de ideias e imagens que jorram do inconsciente, mas que são polidas pelo consciente. O atributo da loucura serve apenas à ambígua função de justificar e execrar o artista. Repito com ênfase o que identifico nesta exposição: conhecimento, discernimento, criatividade e projeto de obra, mesmo que Luciano Pinheiro tenha me afirmado que estava com a cabeça a ponto de explodir quando começou esses trabalhos. Da cabeça de Zeus, com Cefaleia, surgiu Palas Atena. Da cabeça do Luciano, a ponto de explodir, brotavam as obras que nos cercam, todas ordenadas pelo consciente vigio. Abel Menezes foi esperto ao juntar delírio e lirismo. Lírica, que se refere à ênfase do subjetivo, nos sentimentos, nas impressões individuais da alma, sugerindo um delírio poético, um lirismo lampejante. Bom, terceiro tópico: os giros de Luciano. A exposição deve ser contemplada a partir de um autorretrato com máscara do artista. Depois dele, seguem-se 14 obras compostas por papéis recortados e rasgados, colados ou presos por clipes sobre folhas de papel aquareladas, desenhadas em nanquim, rabiscadas e escritas. Avalie-se o grau e loucura de uma pessoa quando ela rasga dinheiro ou bateia fogo nas coisas em volta. Gogol queimou os primeiros originais de seu romance Almas Mortas e depois queimou novamente a segunda versão, que felizmente teve a maior parte das páginas salvas. E vocês podem então ler Almas Mortas, que é um dos mais extraordinários do gênero humano. Kafka solicitou ao seu amigo Max Brod que queimasse os seus manuscritos. Caríssimo Max, minha última exigência: tudo que escrevi deve ser queimado. Nada foi queimado. Luciano Pinheiro faz do ato de rasgar e recortar um jogo brinca-braque, em que os recortes desprezados, as peças do mercado de pulga, são todas pensadas em compor um estilo, uma montagem com a intenção de alcançar um resultado. Insisto que a cabeça, a ponto de explodir, faz uso consciente dos desenhos, aquarelas, bicos de pena, papéis rasgados, recortes e colagens. A prova disso é que na sala 2, onde fazemos um novo giro, 2 trabalhos semelhantes nessa técnica ganham nomes e ordenação mais cuidada: Chá Solar e Coração Partido. Falta apenas um mês para terminar. Mesmo com essa aparente ordem de
calma. É desconfortante a sensação de movimento, ruína, despenhamento, destroço e desordem, provocadas por bichos rastejantes, cruzes, lâmpadas, castiçais, aves, divino Espírito Santo, cálice, redomas, casa de telhado para baixo, riscos, abismos, estruturas, borrões e apelos escritos, como se o artista estivesse náufrago e cercado de água, escrevesse mensagens e as depositasse numa garrafa, atirada ao acaso das aguadas e tintas. Na sala 2, retornamos à primeira parede da sala 1, no livro aberto para manipulações. Recurso que dispensa o gasto com as molduras e o visitante manuseia. Vocês precisam não conhecer esses truques de montagem, exposições. Não verbaliza essa Recurso que dispensa o gasto com as molduras e o visitante manuseia, como os católicos manusearam pequenos livros sanfonados com a geologia dos santos. Bom, agora vamos falar de Luciano Abstrato. Luciano se afirma não figurativo. Também nega ser um abstrato, o que se poderia imaginar que seja, sobretudo nos quadros expostos na segunda sala, que não representam objetos próprios de nossa realidade concreta e exterior. Neles o artista base das relações formais entre cores, linhas e superfícies, para compor a realidade de suas obras não representacionais. Nem pelo abstracionismo lírico se considera influenciado, embora afirme situar-se numa linha divisória. Qual? Há um visitante que o achou folvista, confessou afinidades com esse movimento do início do século XX, definido por Henri Matisse como uma arte do equilíbrio, da pureza e da serenidade, destituída de temas perturbadores ou deprimentes. É possível a um artista com a cabeça a ponto de explodir afirmar-se folvista? Não pretendo adentrar em influências de estilos e escolas, porque lhe falta preparo teórico para isso. Mas há em comum entre Luciano Pinheiro e os folvistas as cores violentas e as formas arbitrárias. A pintura de sensações que desperta o estado de espírito no livre curso dos impulsos interiores, certa glorificação do instinto e excesso de informação. Desculpe os estudos bem informados, mas lerei algumas anotações sobre esse movimento que teve influência do pintor Van Gogh, através de seu emocionalismo e ardor passional no uso das cores, e de Gauguin, com seu primitivismo e visão sintética da natureza. E com isso vou encerrar as minhas primeiras 5 páginas sobre Luciano. As 4 finais vocês terão que ler no livro. O livro, comprar, a galeria precisa vender o livro. O Luciano precisa vender todos esses quadros. E então vamos lá. A nova estética folvista, ela obedecia aos impulsos instintivos ou às sensações vitais, criava desobedecendo a uma ordem intelectual, onde as linhas e as cores deviam chocar no mesmo estado de pureza das crianças e selvagens, afrontando os cânones tradicionais da cultura. Então, eu me lembro de Bacaro, olhando as discussões. Meu Deus, mas é a pintura de uma criança, é a pintura de um primitivo. E então, veja, a nova estética evitava a ilusão da tridimensionalidade. A tela se apresentava plana, fornecendo apenas comprimento e largura. Se baseavam na força dos matizes saídos das bisnagas. A realidade era deformada com a intenção de produzir o estado de espírito do artista,
diante do espetáculo oferecido pela natureza em movimento. Reflexos de tom vivo sobre a água e galhos endurecidos. A nova geração de artistas buscava recomeçar sem se preocupar com a composição. Na ânsia de pintar o estado de graça, muitas vezes aplicava-se a tinta diretamente na tela, onde os vermelhos, os amarelos, os verdes uivavam e antecipavam o gosto moderno pela cor pura. Era um novo espírito de síntese que deixava para segundo plano o desenho e a forma. Os elementos formais tornaram-se deformadores e criavam contrastes ou harmonia de coloridos inexistentes no mundo visual. Não se deixaram escravizar pelos aspectos visuais da realidade e do naturalismo. A nova arte surgiu como verdadeira libertação da liberdade objetiva e foi construída pelas sensações visuais impulsivas do artista. Nos trabalhos expostos na sala 2, com exceção do livro aberto para manipulação e de Chá Solar e Coração Partido, encontramos um Luciano Pinheiro mais conhecido e reafirmado. Paisagem líquida, pontes e rios, pintura aérea, vertigem 1, vertigem 2, abelha, passagem, paisagem espacial e territórios, na sua releitura e atualização do contexto. Continua o último quadro dos vários giros dessa delírica vertigem. Luciano subverte o azul lunar em amarelo solar, estabelecendo uma passagem salvadora entre o presente duvidoso e o futuro mais incerto. Fazer um retrato, né? Luciana, agora dá seu depoimento. Sua palavra, sua voz. Eu não vim preparado para fazer isso. Você já nasceu preparado. Na verdade, eu fui reprovado em prova oral. Quando era não só na infância, como na própria universidade. Eu tinha muita dificuldade de falar. E quando era uma prova oral, eu ficava absolutamente sem palavras. Ficava mudo. Fiquei mudo numa prova com um professor querido meu, que era Zildo Senecal. Fiquei absolutamente silencioso. Ele perguntava, eu sabia de tudo e eu não soube responder. Então, esse lado, eu mudei um pouco, eu melhorei muito. Hoje em dia eu preciso falar. Gosto mais do silêncio. Gosto mais de me expressar pelo que está aqui. Eu estou vendo que viram tanta coisa. Meu amigo, né? Viram tanta coisa que talvez eu nem soubesse disso. Né? Selvagem eu sou, eu gosto da palavra selvagem. Um selvagem doce, porque tem um lado meu que é muito tímido e tem um lado meu muito ousado. Eu convivo com esses dois personagens. O ousado é um perigo. Eu tenho que segurar muito. Mas é tudo verdade, né? Foi falado aqui. Eu estava chorando. Talvez eu tenha saído de uma gripe forte. E isso me deu fragilidade, a ponto de eu não conseguir ouvir as palavras sem colocar o meu lado e dois para fora. Eu estava falando, quando você estava falando,
Eu achei até que eu não ia conseguir dizer nada agora. Mas é verdade que foram anos para mim muito difíceis e eu costumo colocar as minhas emoções na arte. Eu sou um artista que tem muita dificuldade de trabalhar por encomenda coisa. E é uma coisa muito engraçada, essa é a minha dificuldade, porque eu sei e eu convivi com meus amigos, sempre um pouco mais velho do que eu, que era Samir, Zé Cláudio, toda essa geração da Goianás, Câmara, né? Enfim, eu sempre andei com essas pessoas. E sempre me agrupei com essa geração de artistas. Eu sou uma geração um pouco menos, o mais jovem, no caso, que fazia parte dessa entourage, era o meu amigo Gil Vicente, que infelizmente não está podendo estar aqui agora. Que era um talento, era uma pessoa que era expressamente admirada por todos nós, principalmente por Samir, principalmente por Batalha, que você está conhecendo. E tinha os outros. Os outros eram, eu falaria assim, dessa minha geração, que é uma geração que ficou... Não foi Guita? Não, eu não falar em Guita ainda. Guita, eu convivi com ela desde a adolescência. Desde a vida inteira a gente trabalhou junto, eu procurava sempre ser diferente dela. Aí trabalhava junto e tinha uma irmandade tão grande no fazer, mas era como se... Eu sempre fui aquele cara assim que convivia, mas gostava de não ser igual. Porque todo mundo sabe aqui, existe uma história que eu vou falar que é muito real, né? Zé Cláudio tem uma escola de arte. Né? Ele criou uma escola de arte. Ele não só criou, como ele estimulou essa escola de arte. É uma coisa que muitos artistas fazem isso ainda hoje. Estou vendo ali com ele, que é outro, né? No nosso momento presente, que também faz parte. Que criou também escola. Tem seguidores. Eu sempre convivia com essas pessoas, um pouco mais jovens, alguns anos mais jovens, né? E como Eduardo Araújo, como José de Barros, eu fazia parte, meu amigo Maurício ali também, em muitos momentos, né? A gente saía para fazer paisagem, todo mundo fazia aquela paisagem maravilhosa, levava para casa, eu fazia aquela paisagem, aprendi muito com a paisagem, uma coisa que é a profundidade. Quer dizer, mesmo quando eu faço trabalho abstrato, eu percebo que ali tem uma paisagem. Por isso que eu chamo de paisagem. Porque foi esse aprendizado. Mas o que buscava-se ali, nesses passeios que nós fazíamos, era realmente a representação da natureza. O que eu aprendi nessa representação foi um grande exercício de humildade, de saber respeitar, de saber observar, né? E de incluir isso no trabalho, mas quando eu chegava no meu ateliê, porque todo mundo tinha seu ateliê independente, eu pegava aquilo que eu tinha começado lá e mexia, às vezes tornava um outro trabalho. Mas era assim, era bem assim. Tanto que você vai encontrar poucas paisagens minhas que sejam realmente representativas. Apesar de eu ter feito parte dessas pessoas que tem um ateliê coletivo onde todos eram paisagistas. A maior parte. Né? Cada um do seu jeito. Zé de Barros tem um jeito dele muito especial também de ser paisagista, mas ele era mais observador. E eu faço parte de uma geração que ficou nesse intermediário entre os modernistas, todos já conhecem, né? Depois, essa geração que os Abelardos, os amigos, né? Toda essa, um pouco, talvez modernistas também, mas um pouco depois, né? E a minha geração ficou nesse intermediário quando surgiram os contemporâneos. Até então ele tinha uma ideia de que o artista tinha que ser só artista, não podia fazer outra coisa. Era uma coisa muito engraçada. Hoje em dia todos os artistas fazem tudo e também são artistas. E eu acho maravilhoso, porque ninguém passa talvez por dificuldade. Eu falo econômico. Né? No meu tempo a gente saía com esses catálogos todos, não só esses aí, como muitos outros que eu tenho, para ir na gráfica Recife
trocando por imagem, por gravuras que a gente fazia na Goianagem. A gráfica Recife era a maior colecionadora de gravuras que tinha nesse lugar. Por quê? Porque a gente trocava para fazer nossos catálogos. Né? Que era um catálogo bem assim, simples, né? Sem nenhuma rebuscamento. E eu me lembro de uma cena, voltando agora a falar do ateliê coletivo de Olinda, eu estou falando do ateliê coletivo de Recife, que aí é a verdade da hora. Né? E toda essa geração que também fazia parte, Samico, essa turma toda. Eu estou falando do ateliê coletivo de Olinda, que iniciou-se com esse paisagismo ali e se estabeleceu na casa do Bacana nos anos 90 já. É quando houve um boom dos contemporâneos. É quando surgiram os projetos culturais. Porque na nossa época, eu estou falando disso de uma forma, é bom entender bem isso. É uma forma bem tranquila. Mas eu não vivi esse boom dos projetos culturais. Eu vivi o boom da gente sair e da gente criar, da gente inventar, da gente fazer catado, da gente montar as exposições na parede. Não tem essa época de cultura, esse privilégio que eu tive aqui de ter com quem discutir o que fazia antes e depois ter uma equipe para montar uma exposição maravilhosa como a arte mural tem, não. A gente fazia no prédio, na coisa. E me lembro muito bem que quando a primeira exposição da TV coletiva, que teve a marca que Sambico fez e que colocou na parede lá, não sei que financiou essa marca do ateliê coletivo de Olinda, e que a gente recebeu uma proposta de fazer um catálogo assim maravilhoso, que aí ofereceram uma coisa assim de altamente moderno, e que bacaram, Sambico, a gente disse, não, ele não quer nada disso não, ele tem uma coisa bem simples dele, bem tipografia, ele não quer nada de modernismo, não quer nada. Tinha isso lá no meu tempo, né? Aí quando chegou eu digo o seguinte, a única vez que eu tive a oportunidade de participar de um projeto, e isso eu fiz, foi na Fundação Vita, nos anos 90, mais ou menos, um pouquinho antes, eu fiz um único projeto na minha vida, e eu passei 2 anos trabalhando, recebendo em dólar da Fundação Liechtenstein para fazer um projeto chamado Percurso da Memória, que depois eu expus na Lara Roça, em São Paulo, e aqui em Recife também, na galeria que ela tem. Então, foi a única vez. Dessa época ainda não tinha. Depois vieram um dos projetos culturais, onde todos fizeram projetos e muitos artistas até bons, maravilhosos, mas que não tinham nenhum trabalho, nem tinha alguma coisa desenvolvida, faziam muitas vezes um projeto para eles fazer a exposição. E a partir de um projeto elaborado, mas sem ter obra pronta. Eu nunca fiz uma exposição na minha vida que não tivesse ela pronta. Quando ela chegou na minha casa, ela teve o trabalho de selecionar, porque eu faria outra. Igualzinha essa, diferente, com o material que eu tenho lá. Isso apenas eu. Ela sabe disso, é uma pequena parte do que foi selecionado. Né? Então, na verdade, eu nunca tive essa coisa de fazer uma exposição programando. Só essa, o percurso da montanha. Foi muito interessante. Mesmo assim, eu tinha uma largura, uma possibilidade de fuga muito grande. Quando eu dizia assim, vou falar sobre a memória. 6 imagens sobre a memória, a fantasia humana, e 6 imagens sobre a tragédia humana. Pronto, mas era mais ou menos isso, eram 12 trabalhos, com estilogravura. Nessa época eu estava envolvido com estilogravura, trabalhando lá junto com esse amigo, tentando fazer uma gravura que não se parecesse com a dele, porque não podia, né? Que tinha que se parecer comigo dele, que era o meu rabi, meu cônigo, mas estava lá, Sambico lá, sentado naquela mesa, e as pessoas entrando e todo mundo catucando lá, e eu fiz uma série de gravuras para esse projeto, chamado Percurso da Memória, e digo mais uma coisa, fico muito feliz porque, como o Bacana tinha um olhar, estou falando isso, granizado, né? Como o Bacana tinha um olhar muito grande, uma admiração muito grande pelos artistas mais representativos, ele tinha assim um certo
E quando ele viu essas gravuras, ele ficou assim maravilhado, dizendo que realmente tinha sido uma coisa. Eu me lembro muito disso, ele maravilhado com essas 12 gravuras que eu fiz com cerâmico, porque eu aprendi a fazer estilogravura com ele, né? Sem ser aquele orientador que dizia: você faça a gravura que se pareça comigo. Eu fiz a primeira aula de gravura, fiz um e dediquei a ele, são 12 gravuras, pequenininhas assim. Dedicadas a ele, eu tenho esse álbum ainda com fraquinho, com 12 gravuras. Enfim, essa é a história que eu vivi, né? Sempre procurando me relacionar, no sentido assim de gostar sempre muito de estar com amigos, em conjunto, mas sempre procurando não me transformar. E fui respeitado por Dita, né, por todos eles, dessa maneira, do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Isso é muito bom porque a convivência com pessoas que tinham uma linha muito, porque o caso da hora era muito mais radical. Você tem que fazer isso. Você tem que apertar o homem chupando pirulito. Né? Não chegava a ser esse ponto. Mas tinha um lado que era bem. Porque a escola de arte pernambucana vem daí. Né? Os figurativos vieram da Belar, a maior parte deles. Né? E no caso eu nunca tive essa escola. Então tem esse jeito de ser, porque sempre fui assim, um pouco rebelde no meu aprendizado. Eu nunca fiz escola de arte. Eu nunca tive estudo de arte, a não ser companhia de arte. Eu trabalhei sempre acompanhado desses personagens maravilhosos. Já pensou você conviver com essas pessoas de igual para igual, quem se sentia assim, né? Hoje em dia, claro que não, mas naquela época sim, quando se tratava de igual para igual, né? E trocando conhecimento de uma forma livre, espontânea, sem nenhuma tentativa de que aquilo fosse uma escola. Daí eu tenho esse meu jeito de fazer, né? E essa exposição, ela vem realmente de um momento de muita angústia, de muita preocupação, né? Que só findou e ainda não está completamente, né, com toda essa ameaça que a gente teve. Ele podia estar vivendo atualmente numa ditadura violentíssima, né? onde a primeira coisa que a gente ouvia é que direitos humanos é uma palavra proibida. Meu Deus do céu, essas pessoas estavam mudando nesse país. Então eu sofri muito com isso. Mas essa expulsão não é isso não demonstra isso não. Eu acho que é uma superação. É uma superação. É uma superação de todo esse momento. Enfim, eu acho que ela está aqui, ela fala mais do que minhas palavras, né? Eu acho. Está tudo. Eu estava vendo, inclusive, o seu irmão, né, que esteve aqui silenciosamente essa semana, olhando quadro por quadro, né, depois da inauguração, e o seu irmão ligou para mim dizendo uma coisa muito interessante. Ele via em cada recorte, em cada rasgado, uma paisagem. É fantástico o olhar de Eduardo Bezerra Cavalcante. Estou falando do irmão dessa menina aí. Uma pessoa fantástica, que não é um crítico de arte, mas uma pessoa que entende de arte profundamente com o coração. E Eduardo me disse isso, olhando cuidadosamente cada pecinha e dizendo que cada pecinha é uma paisagem. Como de coisa boa, né? Vi também uma coisa muito boa, que foi do amigo Marcos Praga, que escreveu um texto belíssimo também na minha exposição. Né? Um texto valioso, falando desse momento, assim, de uma forma incrível, né? Incrível. E no texto o Marcos se refere mais uma vez ao seu querido irmão e meu amigo Eduardo Bezerra Cavalcante. Eu faço questão aqui de ressaltar esta pessoa. Bem, vou falar um pouquinho de Dita para poder. Dita era minha amiga mesmo, assim, desde a Rua do Sossego, quando ela ainda era casada com
com Júlio Chaves, e ela tinha um ateliêzinho que ficava em cima, na garagem da casa, onde ela começou a fazer as coisas, bico de pena, desenho também como eu, e ele trabalhava junto desde então, ouvindo música e tal, aquelas partes. Isso aconteceu durante a nossa vida, da casa dela, que era um canto de encontro, né? Quando eu não estava no meu ateliê, podia me encontrar lá comigo, com o Zé de Barra, com o Maurício, né? Aí ficava lá tardes e tardes, bebendo, fumando, fazendo tudo lá, né? E tomando banho de bica, uma famosa bica, né? E trabalhando, criando o tempo todo. Então, são pessoas assim na minha vida que substituem qualquer escola, eu acho. Sem querer desprezar a escola e o valor da escola. Eu acho que é outra coisa. Eu sei de pessoas também fantásticas, como o Gil Vicente, que veio de formação da Escolinha de Arte do Recife, né? E que tem um trabalho também de representação fantástico, ele tem essa capacidade toda, e que de repente ele se solta a ser um artista, vamos dizer, contemporâneo da maior, vamos dizer, reconhecimento nacional, né, pelo trabalho que ele fez a partir de certo momento. Mas Gil trabalhava conosco, na mesma galeria com a Tereza Dourado, da Futuro 25, que nos vendiam naquela época, né? Sempre fez esse trabalho de venda com esses artistas. E essa história, estou falando um pouco do passado, porque ela falou no pânico, né? Tem um momento daquela sociabilidade com os integrantes do ex-gráfico amador. Sim, sim, o gráfico amador, né? Esse catálogo aí foi feito no primeiro passado, né? Quando eu marco o meu início de artista, 1965, exatamente 1965. Foi Gastão de Holanda que fez aquele projeto gráfico com tipografia e que é incrível, porque nesse momento o gráfico amador estava muito vivo, alguns componentes do gráfico vivo, como José Laurino de Melo, como Sebastião Show Cavalcante, né? Nomes que todos vocês devem ter ouvido pelo menos ventilar, né? E eu tive também antes mesmo da convivência com esses artistas, eu convivi na casa de Gastão, totalmente autista. Eu era um pouco autista, vamos dizer. Chegava na casa dele, ficava sentado calado, saía calado, mas consultando os livros da biblioteca dele, ouvindo as músicas todas que ele era um fanático por música, né? Jazz, todo esse negócio tudo. A minha formação inicial foi aí, nos anos 60. Depois vieram outros. Então, sempre foi a partir dessa convivência que eu virei artista. Ele achou que Luciano, seus desejos são tão interessantes, era uma coisa bem miudinha, assim, eu escondia as imagens, aquela coisa ali. Era quase feito para uma coisa muito intimista. E ele fez essa exposição e lançou no mercado, né, no mercado, né, e marcou, e tatuou a vida inteira até hoje, né, como artista. E foi tudo assim, acontecendo. Aí me apresentou Maria Carmen, que eu conheci. Época que Maria Carmen era uma artista já de Bienal, com uma série maravilhosa, e tinha escrito o texto de Henry Miller, todo o fundo do seu trabalho fortíssimo, erótico. Sentei com esse trabalho de Maria Carmen, tanto que tem ali o Coração Partido, tem homenagem a ela, eu falo nela. São pessoas que a gente não pode deixar de falar, né? Não pode deixar de dizer que a gente teve essa sorte, né, de conviver. A figurinha desse tamanho, com a força criativa que ela tinha. Então esse é o meu todo, né? Hoje eu estou assim, mais isolado, mas não tanto, né? Porque de repente estou aqui com o Ronaldo, escrevendo um texto de 9 anos,
Eu achei que ele não ia topar não esse negócio. De casa, disse, Foi olha, um drama. eu vou usar, né? E por que eu quis Ronaldo? Podia ter sido sugerindo, né? Algumas pessoas muito queridas, inclusive daí o seu filho, né? Júlio pode ser. Aí não, eu quero o Ronaldo. Eu adoro esse Júlio. Né? Mas eu queria Ronaldo, porque eu queria um dramaturgo. Eu queria um escritor. Alguma pessoa que não fosse da área, já que eu estava comendo com ela por ela, dessa vez não. Então, e tem uma marca também da literatura. A marca da literatura. Quando a gente fala das escolas, Do gráfico amador, tudo isso tem a ver. Né? como essas formações, né, assim, então, há muitas escolas, né? Acho que o conceito de escola muda e a literatura é uma escola, né? É. E o jazz é uma outra escola, digamos assim, nesse fio, dessa formação desse artista, né? É uma produção que está alimentada por isso, e a literatura é esse lugar, esse caldeirão. Mas A gente conversou muito sobre muitos livros de literatura, muitos. Abel é uma escola para Luciano, a gente conversou muito. Eu ganhei um livro gigante do Abel, para ficar lendo, então acho Abrindo, né? Consultando, né? consultando, sabe? E aí quando algo faria todo sentido, e fez para nós, né? Achei assim. Eu queria dizer o seguinte, quando o Pacaro se referia ao ateliê coletivo, em nome da justiça, ele sempre se referiu de forma muito igual. Igual, né? Muito igual a tudo. E quando ele se referia à questão da pintura da criança e a pintura do primitivo, ele estava como um homem de extrema cultura, sabe o que ele era, não é? Ele estava falando de fofismo, ele estava constatando, era isso. Não, é muito importante registrar isso. Abel, Eu quero lhe dizer que quando Samir viajou para São Paulo para acompanhar a montagem final da montagem dele, ele resistiu muito àquela ideia de que eu estivesse trabalhando com 20 pessoas montando quadros, pessoas construções de madeira, performance, está entendendo? Uma coisa imensa. E ele dizia, mas para que isso? Para que isso? Eu estou acostumado com as nossas exposições, ele não bate prego, não mede nada, aqui tudo é milimetrado. Você tem ideia de um cuidado tão grande que a exposição abria no dia seguinte às 11 horas, entendeu? E foi uma multidão, e tanta gente desse não vê. E de noite, o diretor da Pinacoteca, Marcelo Araújo, me liga e diz: Ronaldo, olha, não é para você perder o som. Perde o som. Isso é o seguinte, eu não gostei daquelas culturas, daquela sala tal, tinha sido uma sugestão dela. Então eu estou com uma equipe lá no museu, trocando todas as culturas, mas não se preocupe, quando você chegar amanhã depois do café, já está tudo lá e muito melhor. Então era de um profissionalismo, era de uma... Entendeu? A gente estava trabalhando no maior museu brasileiro, né? Mais rico, mais que pagava milhões, né? E Samir, eu não vou dizer nunca, mas Samir vendeu um absurdo de gravuras. Assim, no Paraná foi a mesma coisa, mas eu percebia essa escola, que não é escola, mas há uma escola nisso, está entendendo? Em certo tempo de uma instituição de bater prego. E de repente tem um monte de gente lá com um catálogo desse tamanho que eu tinha criado, onde tudo estava medido, onde tudo, distância de chão para cada parede, para cada gravura, estava numerado. Aqueles engenheiros, aqueles técnicos estavam obedecendo a um projeto que me custou um ano de trabalho. Eu trabalhei com o Samir, que sempre uma instituição. Eu não trabalhei com você porque
eu trabalho sempre com uma coisa que se chama conceito. Então, toda a exposição de Sambique foi montada a partir de um conceito de... Eu posso falar dos outros também, mas digamos, exatidão. Exatidão. Então toda a exposição, ela era... E Sambique estava, pela primeira vez, permitindo que eu pendurasse em fios de nylon quase invisíveis e com pegadores que não eram de roupa, quase sem estudos, entendeu? Assim, desordenadamente para as pessoas expõem de altares as matrizes, as pessoas entenderem. Então, Luciano, eu espero que a partir de hoje você tenha mais gente trabalhando para você, e você se acostume à ideia de ter exposições maiores, mais milimetricamente trabalhadas, e com gente escrevendo sobre você.